E aí, beleza? Sou Daniel da Vegetis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e de repente você pode querer utilizar culturas selecionadas ou culturas domesticadas para fazer um queijo vegetal e dar um resultado final fantástico nele, que é o grande propósito dessas culturas que são selecionadas em laboratórios, né? Mas eu queria só trazer um cuidado, se for pertinente para você isso. Na verdade é uma informação que ela fica meio obscura por aí, mas você vai ter pelo menos total consciência disso depois desse vídeo e vai também saber como você adquire esse tipo de informação, de novo, se for relevante para você. Porque essas culturas, então, primeira coisa, essas culturas elas são selecionadas em laboratório. E depois elas são propagadas no próprio laboratório, ou seja, eles têm uma matriz, né, de uma determinada bactéria que faz queijo, né, que as pessoas compram para fazer queijo, e daí dessa matriz eles vão propagando essa bactéria para sempre ter bastante, colocar ela depois liofilizar e tal, coloca num saquinho e acaba vendendo. Então normalmente essas bactérias elas são compradas em pó, mas também é possível achar algumas culturas líquidas. Tá? Mas o fato é que nesse processo de propagação tem uma questão que para quem tem intolerância à lactose ou para quem não consome nada de origem animal por motivos ideológicos, isso daí sim é um problema. Porque algumas culturas elas são propagadas em um meio rico em lactose. E é fácil de a gente entender por quê, né? Porque normalmente essas culturas elas são vendidas para quem vai fazer queijo tradicional. E o queijo tradicional ele é feito a partir do leite e a fonte de açúcar que as bactérias vão consumir vai ser a lactose. Portanto, o que esses laboratórios eles pensam? Bom, já que vão ser culturas que vão para um meio rico em lactose, a gente já começa a propagação dela com lactose e aí ela já está pronta e adaptada para chegar nesse meio, né? Algumas culturas não são propagadas em meios com lactose. Esse é o grande ponto para a gente. Normalmente são outras fontes de açúcar que essas bactérias elas vão consumir. Por exemplo, pode ser um meio rico em amido quebrado do arroz. Então, maravilha. E aí é uma cultura que não teve desde o seu início nada, nenhuma contaminação com lactose. Agora, tem um outro detalhe. Que às vezes essas culturas, quando elas estão nesse meio, são consumidas e tal, e ela vai ser vendida no saquinho ali, pode não ter lactose nenhuma, mas ela já consumiu toda a lactose naquele processo de propagação. Tá? Para quem tem intolerância à lactose, eu não sei até onde isso pode acionar a intolerância ou alergia que tenha, não sei, ou não. Né? Isso daí cada um acho que vai saber em relação a isso. O que eu falo com a minha experiência, né, diante da minha perspectiva, eu não consumo nada que venha de animais. Portanto, se eu sei que essa cultura ela foi propagada no meio de lactose, mas agora não tem mais lactose nesse saquinho aqui, ela tá pura, já comeu toda a lactose. Maravilha, muito obrigado, mas essa cultura eu não vou comprar. Né? Então, essas questões elas podem surgir. E aí, como que a gente fica sabendo disso? É só uma questão de marca? Por exemplo, então fala para mim as marcas que utilizam lactose e as que não utilizam lactose. Não é bem uma questão só de marca. Tá? Eu vou dar um exemplo agora. A Danisco é uma grande marca que vende várias culturas, né? Muitas diferentes, muitas misturas e tal. A Danisco ela tem uma linha que é chamada linha Vege. Essa linha eles garantem que não tem nenhum produto de origem animal. Inclusive essa linha Vege ela é produzida numa planta separada das outras plantas. Tá? Então não tem nem risco de contaminação cruzada. A linha Vege da Danisco é uma, assim, certeza que não vai ter.
tá? Porém, outras culturas da Danisco, algumas podem não ter também. Se, por exemplo, nessa planta que eles produzem a linha vege, eles também propagarem outras culturas, elas não vão ter essa contaminação com lactose, não vão ser propagadas no meio com lactose, tá? E aí poderia ser utilizada tranquilamente. Porém, às vezes é a mesma cultura, vamos dizer, né? Normalmente eles chamam por número, né? MM100, tem números assim que eles chamam a cultura. Né? Mas imagina só, uma dessa que ela é produzida nessa fábrica que está sendo produzida a cultura VG, mas numa outra fábrica já se utilizam da lactose para propagação. Então, a mesma cultura, ela vai ter choque. Um exemplo disso é em relação à Europa e aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm plantas separadas e algumas delas não utilizam a lactose. Então, algumas culturas que não são nessa linha vege vão sair sem contaminante de lactose algum. Mas, na Europa, por exemplo, nenhuma cultura que não seja da linha vege acaba sendo produzida sem esse meio rico em lactose. Né? Então, como eu falei, não é só uma questão de marca. Tá? Ah, mas então como é que eu vou saber disso? Agora que é o grande lance. Né? Você vai saber disso perguntando. Para mim, não. Para quem está fazendo essa cultura, quem está distribuindo ela. Né? E às vezes não é nem o vendedor. Né? É importante você ir na fonte, na fábrica mesmo, e encher o saco ali, perguntar, manda e-mail, ou se tem canal pelo WhatsApp, e perguntar isso, e dependendo da resposta que te dão, você vai saber se não estão confiantes ou não. Aí você fala, coloca, por favor, pergunta para alguém do laboratório que tenha segurança nessa resposta. Né? E aí você consegue saber disso. Uma vez que você encontra uma cultura disponível para comprar, e onde que eu encontro para comprar essas culturas aí? Hoje em dia, com a internet, qualquer lugar um pouco especializado nisso, Mercado Livre, por exemplo, coisa assim, você vai achar várias coisas. Né? Então, só que o importante daí é perguntar. Uma vez que você encontra uma cultura, vê qual é o fabricante e entra em contato com o fabricante perguntando se aquela cultura ela foi desenvolvida num meio rico em lactose ou ela é 100% livre de lactose. Aí com essa informação, se isso faz alguma diferença para você, você vai usar ou não tranquilamente para fermentar o seu queijo vegetal.